cá. Vem cá, fofinha, vem cá. Oi, fala. É o quê? Poxa, nós sempre agradecemos a Deus pela nossa família, não é verdade? É verdade. Nós somos muito gratos a Deus pelas nossas filhas Karina e Carolina, pelo nosso genro, o Alcir Zito, mais conhecido como Zito, que é um filho para nós, e pelos nossos netos lindos, maravilhosos, o Caio e a Luísa. É verdade, Caio e Luísa. Nós sempre entregamos a nossa família nas mãos do Senhor Jesus. Família para nós é amor. É compreensão. É companheirismo. É aconchego. É segurança. É alegria. É zoação. Família para nós é comunhão. Família para nós é almoço aos domingos. Família para nós é igreja. Família para nós é Deus. Por isso que nós sempre declaramos que a nossa família pertence a Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, por tudo que Ele tem feito em minha vida e em nossas vidas. Essa é a minha família, a família que Deus me deu. Uma família abençoada, uma família construída ao pé da cruz. Jesus tem sido a terceira dobra dessa família. A nossa família, ela é bênção de Deus porque Jesus é a terceira dobra. Amo a minha família. Minha família é construída através do amor de Deus, do respeito, da autoridade e das maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. Continua nos fortalecendo, nos abençoando, permitindo com que os nossos sonhos venham a ser realizados. Família para mim, como eu já falei, é respeito, é amor. Família para mim aprende a pegar os conflitos e transformá-los em pérolas de conhecimento, de sabedoria e de aprendizado. Família para mim é onde a gente se constrói, muitas das vezes através do choro, mas alegria, sorrisos e tristeza, mas estamos juntos, unidos, com um único propósito, para glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor seja a Ele. Amém. A paz, amados. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida da sua família nega a fé. É pior do que o descrente. Amado, ame a sua família, pois ela é projeto de Deus. Somos família e vem. Aleluia! Bom dia, amados irmãos. Bom dia, Igreja do Senhor. Família para nós é um projeto de Deus, é um presente do Senhor para nossas vidas, para que vivamos em união, que vivamos em harmonia, que vivamos em amor, enfim, que vivamos na fé e comunhão em Jesus Cristo. E mesmo diante das dificuldades, nós sabemos que temos com quem contar, temos um apoio aqui na terra. E mesmo que hajam divergências, que hajam conflitos, a paz prevalecerá no amor de Jesus. Somos a família e vem. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Bom dia, igreja. Bom dia, família. Esse é mais um dia que o Senhor nos deu. Eu queria, nesse momento, compartilhar um salmo, Salmo 96, onde o salmista aqui nos convida a louvar ao Senhor. E o título diz assim: o tributo à glória e majestade de Deus. Ele inicia assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a salvação dia após dia,
E aqui no 3 ele diz assim: anunciai, é um convite inclusivo. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante deles, força e formosura no seu santuário. E aqui ele diz: tributai, 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 é o que nós devemos a ele. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações: reine o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade, com julgamento, justiça ou retidão. Alegram-se os céus e a terra, exulte e ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijam-se todas as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade ou a sua verdade. Oremos neste Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa, onde queremos louvar a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso. O salmista aqui nos diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. E é isso que nós queremos fazer nesta manhã, Pai querido. E no 7 ele nos diz: tributai ao Senhor, ó família dos povos. Ó Deus amado, Deus querido, seja conosco nesse dia, Pai querido, sabendo, Pai querido, Pai amado, que os tempos estão difíceis, Senhor Deus, que essa quarentena, famílias estão presas em casas, Pai querido, mas nós cremos pela fé, porque lá em Hebreus nos diz, Hebreus 11, Senhor Deus, no capítulo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E no versículo 2 ele nos diz: é pela fé que os antigos obtiveram os bons testemunhos, Pai. E eu creio, Pai, que lá na frente nós veremos a vitória. Eu creio, Senhor, que essa igreja, Pai, lá na frente, Pai, vai estar cheia, Pai, com a tua igreja, Pai, glorificando e bendizendo o teu nome, com aquele culto de ação de graça, Pai querido. Nós cremos, Pai, no teu poder e cremos na tua bondade. Seja conosco nesta manhã, Pai querido. Receba a nossa adoração e nosso louvor, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado, Senhor, é o que tem sede e fome de ti. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado. Louvado seja o teu santo nome. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Estamos firmados, Senhor. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. E o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve a Deus, ouve a Deus, nossa oração ao Altíssimo. A esta nação é o clamor da igreja que te adora.
de Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo para esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo para esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Nós te adoramos, Senhor. Comece a declarar aí na sua casa. Profetiza sobre a nossa nação, Senhor, sobre nossos familiares, Senhor. Pai, ouve o nosso clamor. Ouve, ó Deus, as nossas orações. Ouve o nosso clamor. Porque só Tu és santo, só Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração. Ouve, Senhor. Sara nossa nação, cura. Sara esta nação. Nós te clamamos, ó Deus. É o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Digno Tu és, ó Deus. Só Tu tens, Senhor, a resposta, Senhor. Só Tu tens a cura. Sopra, Senhor, com Teu Santo Espírito. Sopra vento. Sopra vento. Espírito de Deus. Espírito de vida. Venha, Senhor. Queremos abrir as nossas bocas, Senhor, nesse momento e declarar que os reinos se abalam. Nós se curvamos diante de Ti, ó Pai. Ah, Pai, estamos aqui para Te adorar e Te exaltar, ó Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Declaramos isso, Senhor, para dizer que Tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Queremos abrir nossas bocas, Senhor, as mãos se levantam e declarar para dizer que Tu és o Rei, Senhor, de toda a nação. Para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor.
A tua igreja te adora. A tua igreja te adora nesta manhã, Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Você pode declarar aí na sua casa. Os reinos se abalam, os reinos se abalam. Senhor, nós curvamos diante de Ti, da Tua presença. As bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Te adoramos, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Queremos colocar os nossos olhos fixados em Jesus, que é o rio de glória. Que seja liberado, que haja cura, o fluir, Senhor, do Teu Espírito, Pai, o fluir da Tua glória. Venha limpar, Senhor, as fontes das águas, Espírito Santo. Tudo aquilo, Senhor, que foi poluído pelo homem, ó Deus. Que as águas do Espírito venham nos lavar e nos purificar. Aleluia. Aleluia. Sara, Senhor, a nossa nação. Cura, Senhor. Venha trazer a Tua cura. A cura na nossa família, Senhor. Aqueles que necessitam do Teu abraço, do Teu aconchego, ó Deus. Que nesta manhã, que seja uma manhã de cura, de libertação do Teu fluir. Que Teu fluir possa inundar, Senhor. Que o Teu fluir de águas limpas venha purificar-nos. Oh Deus, estamos aqui, Senhor, de braço aberto para Ti. Queremos Te exaltar, ó Deus. Tu és bem-vindo aqui. Sopra, vento do Espírito. Sopra, venha com o Seu vento. Venha limpar. Oh Deus, venha curar os enfermos, ó Deus. Venha tomar a frente, Senhor, daqueles que estão de frente dessa batalha. Oh, Tu és bem-vindo aqui na nossa casa. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Tu és bem-vindo.
nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimento, vem, face a face, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Aleluia. Estamos de pé, Senhor, na tua presença. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Tua presença nos curou, Senhor. Por isso que sopra com teu Santo Espírito. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos. Sopra, Senhor, com teu vento. Sopra em nós, Espírito, te queremos Se abre o céu, Senhor, que o teu reino venha. Que se abre o céu, Senhor, com o teu mover, Senhor. A nossa fé está, a nossa esperança está em Ti. Não podemos ser abalados, Senhor, com as circunstâncias. Que se abre os céus, que se abre os céus sobre nós nesta manhã, Senhor, de louvor e adoração a Ti. Aleluia. Aleluia. E se abre os céus e o teu reino vem, nossa fé está do nosso Deus. Que se abre os céus e o teu reino vem, nossa fé está do nosso Deus. Que se abre os céus e o teu reino vem, nossa fé está do nosso Deus. Que se abre os céus e o teu reino vem, nossa fé está em nosso Deus. E se abre os céus e o teu reino vem, nossa fé
nossa esperança está em Deus, em Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Que você tenha um culto agora, uma palavra abençoada por Deus, em nome de Jesus. Eu não me canso de sentir teu abraço, seu amor sem fim. Me leva onde eu nunca fui, revela os seus sonhos para mim. Eu correrei, eu correrei. Não há barreiras que me impeçam de tocar seu coração. Eu correrei com tudo em mim. Desesperado eu estou para dizer o quanto eu te amo, te amo, te amo, como eu te amo, te amo com tudo que há em mim, te amo, te amo. Filhos estão os meus olhos, em sua graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre, assentado em seu trono, rodeado de glória, tua noiva te espera, todo o céu te adora. Filhos estão os meus olhos, em sua graça sublime, toda a terra se rende. 1 Coríntios 1:10. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e não hajam divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Josué 24:15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Provérbios 17:6. A coroa dos idosos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Êxodo 20:12. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolonguem seus dias de vida na terra. Salmo 127:3-5. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olá pessoal! Hoje eu vou falar sobre a família. Os pais são especialmente instruídos por Deus para preparar seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor. Esse é um trabalho sério e às vezes difícil, mas com resultado eterno. Hoje nós vamos ler Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vos, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor fale nos corações de todos. Tchau! Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, com bom perfume meus filhos irão, e ao perfumar
Bom dia, família abençoada do Senhor. Que esse domingo o seu coração esteja cheio de expectativas para você receber a bênção do Senhor, que certamente vem através das Escrituras Sagradas. Esse sempre é o nosso desejo, que sejamos abençoados ao abrirmos as Escrituras Sagradas, porque certamente na Palavra de Deus tem bênçãos para nós. Abra seu coração nesta manhã, porque a Palavra ela é apta para trazer ensino, trazer correção, trazer instrução, trazer despertamento, e é o que nós precisamos, nesse domingo do Senhor, nesse dia que amanhece, com esse sol que brilha, com esse ar que podemos respirar, não é? Encher o nosso pulmão de ar, inspirar, respirar e saber que a vida de Deus, ela veio se manifestar na vida de cada um de nós, através do Senhor Jesus, através da operação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Eu quero ler com você 2 textos sagrados e através desses textos nós compartilharmos um assunto importante para nós. Aliás, ao abrir as Escrituras, todos os assuntos da Bíblia, de capa a capa, são importantes e interessantes para nós, principalmente nesse mês que nós elegemos como o mês da família. Por isso eu quero falar para você, família que é abençoada, família que certamente tem recebido os cuidados de Deus através do Espírito Santo a cada dia na sua vida. Por isso eu peço que você abra as Escrituras Sagradas no livro de Deuteronômio, capítulo 6. É um texto conhecido que é muito ministrado através de família, através de culto familiar. Esse texto é um texto que está sendo muito relembrado, estão escrevendo muitos assuntos justamente abordando esse ensino que está lá em Deuteronômio, não é? Quando Deus estava orientando Moisés a ensinar, né, as famílias naquela época. Deuteronômio 6, do verso 4 ao verso 7 apenas, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus, e Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Quero repetir: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Observem bem, meus irmãos, a força dessas palavras, quando lhe diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Outro texto que eu quero ler é o Salmo 78, que é o mesmo assunto com outras palavras. Diz assim o Salmo 78, do verso 1 ao verso 8, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às minhas palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem
e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e que não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, e que não fossem, observem bem, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. 2 textos sagrados que a gente quer compartilhar com você, e eu quero te pedir agora que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar e entregar esse momento nas mãos do Senhor. Pai querido, em o nome de Jesus, queremos te pedir que o Espírito Santo venha a tomar total direção nesse momento, para que através desse compartilhamento da Tua Palavra, o Espírito Santo possa ensinar a cada um de nós, como famílias abençoadas, ensinar aos pais, ensinar aos filhos, Senhor, trazer ao nosso coração, Pai, um ensino sagrado, um ensino importante, para que sejamos famílias fortalecidas, famílias que permaneçam de pé, Senhor, mesmo nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, Senhor. Queremos ser fortalecidos nesse tempo, porque sabemos que quando esse tempo passar, Tu esperas que cada um de nós como família continuemos a nossa jornada. A nossa jornada não é aqui, a nossa jornada ela termina nos céus. Enquanto isso, quero me lembrar agora das últimas frases do apóstolo Paulo, quando ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Pai querido, o desejo do meu coração, e eu creio que está alinhado com o teu desejo, é que nós sejamos fortalecidos nesse momento de combate. É um combate que é um combate da fé. Por quê? Porque nós não podemos perder a nossa fé. E é uma carreira, Senhor, e nessa carreira precisamos ser a cada dia fortalecidos e fortificados, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pai querido, ministra sobre cada um de nós esta manhã e nos abençoe, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus, e se você pode dizer amém e dar glórias a Deus e agradecer ao Senhor. Meus irmãos queridos, século 21, globalização, altas tecnologias. Já um escritor comentou no passado que a humanidade, ela é como se a humanidade estivesse dentro de um avião supersônico e alguém deu start e esse avião decolou e ninguém consegue pará-lo. Não é? Eu já vi esse comentário em outras mensagens, que é como se nós estivéssemos numa viagem a toda velocidade e ninguém consegue nos parar. Mas eis que de repente esse avião aterriza, eis que de repente esse mundo globalizado, esse mundo tecnológico, esse mundo de mentes acelerada, já diz o nosso amigo, nosso escritor Augusto Cury, que é um tempo da síndrome do pensamento acelerado, a síndrome do pensamento acelerado, em que todos estão assim muito acelerados, não é? Chegam a dizer até que nós somos uma geração do fast food, mas eis que de repente esse avião é obrigado a aterrissar e de repente dessas mentes aceleradas agora são obrigados a ficar, não é, em seus lares, em suas casas. É como se parassem tudo e todo mundo fosse de volta para casa. Com permissão de Deus, todos isolados em suas casas. Todos. Aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem em Deus, aquele que crê nas tecnologias, aquele que faz da tecnologia o seu Deus, aquele que tem um Deus que é múltiplo, que acredita em tudo, todos
são igualados agora e todos estão aterrizados, todos são determinados a voltar e estar em casa. E dentro desse panorama, dentro desse contexto, o Senhor colocou no meu coração que é um tempo de aproveitamento, é um tempo de aproveitar o tempo para desenvolver valores. E quando eu digo desenvolver valores, não falo apenas de valores espirituais, mas valores morais também, valores éticos, valores que precisamos inculcar na vida dos nossos filhos e da nossa família. Esse é um tempo que para a gente aproveitar. E o tempo, meus irmãos, é matéria-prima que não se renova, porque esse tempo vai passar. Se já estamos completando mais de 3 meses e nós não sabemos se vamos completar mais algum tempo, mas uma coisa eu sei, que esse tempo está passando. E para aqueles que estão arrumando algum tipo de ocupação dentro dos seus lares, aqueles que estão buscando a criatividade para, no meio dessa crise, criar alguma coisa, criar algumas coisas alternativas, seja na questão secular, seja na questão material, seja na questão de comunicação em casa, seja na questão da comunhão com a família, seja na questão espiritual. Esse é um tempo de nós aproveitarmos o tempo, porque o tempo não se renova, esse tempo vai passar. E nós, lá na frente, nós vamos olhar para trás e vamos nos lembrar desse tempo. Porque Deus não provoca amnésia em cada um de nós. Nós podemos nos lembrar do passado. E a gente vai poder lembrar desse passado como um tempo em que nós aproveitamos bem. A gente vai poder contar para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, uma das melhores histórias. São as histórias que nós podemos contar para os outros. Em primeiro lugar, para a nossa própria família. Eu, quando encontro com meus netos, de vez em quando eu me surpreendo contando a história da minha vida de jovem, da minha vida como militar, da minha vida logo assim que eu me casei. De vez em quando eu me surpreendo contando um pouco da minha história. Esses dias eu estava contando a história de uma missão que eu fui fazer no Nordeste do Brasil com os colegas. E eu estava contando para esta pessoa que nessa missão éramos 4. E apenas um cristão, e esse cristão era eu. E eu estava ali no meio de 3 pessoas que não tinham compromisso com Deus. Mas em todo o tempo eles jamais me desrespeitaram, em todo o tempo eles jamais blasfemaram do Deus que eu cria. E eles, em vários momentos, eles disseram assim, realmente a gente precisa entender que Deus está conosco. Por que é que Deus estava conosco? Porque eu estava ali e Deus estava comigo. Então, foi uma viagem cheia de incidentes, sem contudo sofrermos não sofremos nenhum tipo de contusão, seja moral, seja emocional, seja física. Porque nos incidentes que tivemos, a nossa vida sempre foi preservada. Por isso, meus irmãos, a importância da gente aproveitar a oportunidade. E eu creio que é bom até que o homem examine a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos examinar nós mesmos. E nós temos tempo para isso, tá, irmãos? Nós temos tempo para isso. Ouviu homem? Ouviu mulher? Ouviu jovens? Nós temos tempo para analisar a nossa vida. Nós temos tempo para dar uma parada, examinar a nós mesmos. Como pessoa, como é que nós estamos? Como é que nós éramos? Como é que nós estamos agora? Hoje, como estamos vivendo como pessoa? Como está a nossa individualidade? Como estão os nossos pensamentos? Aonde nós estamos colocando nossos pensamentos? Aonde nós estamos gastando o nosso tempo? É importante que individualmente, cada membro da família se examine. Se examine porque é importante isto. E principalmente diante de Deus soberano, que sabe o momento que nós estamos passando. O apóstolo Paulo diz para a gente remir o tempo, porque os dias são maus, e são maus mesmo, e não vão melhorar. E quando ele está falando isso para a igreja de Éfeso, ele está dizendo, vocês precisam remir o tempo, porque os dias são maus. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. E ele disse para a gente andar como sábios, não como nécios. Remir no tempo porque os dias são maus. E ele diz, e não vos embriaguei com vinho, porque a embriaguez do vinho traz dissolução, traz todo tipo de obras ruins.
a embriaguez, todos nós sabemos, mas ele diz, em vez de você se embriagar com vinho, encha-se do Espírito. Enche do Espírito, e se você estiver cheio do Espírito, a sua conversa, a sua fala, os seus pensamentos serão diferentes, porque ele diz assim, falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Isso está em Efésios 5, do versículo 14 ao versículo 20. É muito interessante que a gente examine, meus irmãos, examine a nossa saúde, como está a nossa saúde física, biológica, como está o nosso coração, como está a nossa alma, como estão funcionando o nosso corpo, como é que estamos tratando o nosso corpo, a importância de nós termos esse cuidado com o nosso corpo, com o que comemos, com o que nós estamos expondo o nosso corpo. É muito importante que nesse tempo a gente analise a nossa qualidade de vida. Ah, irmão, dá para pensar, família abençoada do Senhor, dá para a gente parar para pensar qual a qualidade da nossa vida, qual a qualidade que nós estamos agora desenvolvendo dentro do nosso lar. Precisamos ter cuidado ao examinar, meus irmãos, pais e filhos, filhos e pais, cônjuges. É um tempo propício para a gente ajudar, inclusive uns aos outros. Você, pai, você, homem, você, marido, ajude a sua esposa. Você, esposa, iluminada pelo Espírito, influenciada pelo Espírito e pela palavra, ajude seu marido. Os dois, ajude seus filhos. Filhos, ajude seus pais. Ajude. Porque é importante que nesse tempo, meus irmãos, nesse tempo em que estamos vivendo esta praga, meus irmãos, nesse tempo que estamos vivendo essa praga, família bendita do Senhor, é importante que a gente ajude uns aos outros. Quando Jesus, conversando com Pedro, que Pedro estava sendo peneirado, Jesus disse para Pedro assim, Pedro, quando você se converter, ajuda seus irmãos. Você, marido, você é convertido? Você, esposa, você é convertida? Você, jovem, você, adolescente, você é convertido? Ajuda os outros. Ajuda. Porque isso é bom e agradável a Deus, que a gente ajude uns aos outros, meus irmãos. É tempo da gente desenvolver, é oportunidade da gente desenvolver. Observe que os textos que nós lemos, meus irmãos, fala, meus irmãos, da responsabilidade dos pais. Meus irmãos, não adianta a gente querer terceirizar. Os professores da vida secular colaboram e participam. Os professores da escola bíblica participam. Os membros da família participam. Mas a responsabilidade principal está na minha e na sua vida como pai. E hoje também como avô. A importância, meus irmãos, nós não podemos terceirizar. Porque a base importante é no lar. É no lar que nós vamos, meus irmãos, colocar as informações mais importantes na vida de nossos filhos. E eles precisam saber por quê. Eles precisam saber que depois de Deus, nós somos os mais interessados para que nossos filhos, como flechas na mão do guerreiro, possam acertar o alvo. Como ficamos felizes quando nós vemos que os nossos filhos acertaram o alvo, construíram uma família saudável, tem uma profissão saudável, uma conquista saudável na vida secular. Como ficamos felizes, meus irmãos, com os filhos dos filhos, porque é promessa de Deus que a família seja abençoada. Agora, os pais, essa é a responsabilidade dos pais. Não há recesso ou férias, meus irmãos. Não há recesso ou férias. E o texto sagrado diz que é ao acordar. E é interessante que quando a gente acorda, eu sempre procurei desenvolver a maioria das minhas atividades de estudo, de oração, sempre na parte da manhã. Não quer dizer que a gente não pode orar à tarde, nem pode estudar de tarde. Daniel orava de manhã, orava ao meio-dia, orava de tarde. É claro que nós podemos orar, estudar a qualquer hora do dia, mas ao amanhecer, ao acordar, o texto está dizendo aqui que quando o filho acordar, que você tem que ensiná-lo. Quando você estiver andando com ele no caminho, veja, meus irmãos, quando você estiver andando com ele no caminho,
você acorda com Ele em casa, depois você está andando com Ele no caminho. Você também está andando no caminho, porque, irmãos, não adianta, vivemos às vezes um tempo em que existem pessoas que querem dar um mapa na mão dos filhos e dizer assim, se vira. Mas o ensino bíblico diz para a gente andar junto. Não adianta eu dar um mapa na mão dele. Eu preciso sim estar com um mapa, e esse mapa é a orientação de Deus, mas eu preciso estar junto com ele. É importante que eu esteja junto ao acordar, ao andar pelo caminho, ao deitar-se. Irmãos, isso faz parte de um ensino vivencial. Irmãos, prestemos atenção nisso. É um ensino vivencial de vida. Não dá para que eu possa viver isso de uma maneira hoje e amanhã de outra maneira. Sabe? É um ensino vivencial em que a gente precisa conquistar uma credibilidade e conquistar uma autoridade como pais, em que nós não somos variáveis. Sabe? Tudo que a gente viver que seja algo absoluto, algo coerente, algo correto. Por isso, todo indício desse texto sagrado é para a gente compartilhar algo vivencial, ao acordar, ao vivenciar o dia e ao terminar o dia, ao deitarmos, meus irmãos, que a gente fale a mesma língua. Que a gente fale a mesma língua, que a gente desenvolva, meus irmãos, um estilo de vida que não tem variações, que não seja relativizado pela força da mídia, pela força da cultura. A gente acaba relativizando, não é? E nossos filhos vão crescer vendo que a gente... existem coisas que não é bem assim, não, é de acordo com o momento. Não podemos ser igual aquele animalzinho que muda de acordo com a circunstância. Não podemos ser cristãos, famílias, tipo camaleão. O camaleão, para ele fugir do predador, ele se transforma no ambiente que ele está. Nós precisamos ser cristãos, meus irmãos, que a nossa cor não pode mudar. A nossa cor, meus irmãos, é a cor da verdade, é a cor daqueles que estão lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E como é um ensino vivencial, eu vou trazer um exemplo para você lá da minha infância e juventude. Ainda muito jovem, muito criança, talvez com 7 anos, 8 de idade, muito criança, eu ia com meu pai para capinar os terrenos em volta da casa. Nós morávamos numa casa que tinha um grande terreno em volta, com uma terra muito preta. E, segundo o papai, aquela terra é uma das melhores. E eu podia ver isso com meus olhos, porque a gente plantava milho e dava assim espigas de milhos grandes, com caroços grandes. E eu comecei a caminhar com meu pai e aprender com meu pai a capinar. Irmãos, não adianta eu dar uma teoria para o meu filho como capina e ele não for capinar comigo. Eu ia capinar com meu pai me ensinou como acunhar uma enxada. Meu pai ensinou como colocar a inclinação da enxada para que eu pudesse, sabe, cortar, para que eu pudesse capinar a terra. A gente capinava uma grande extensão. E depois que nós capinávamos, nós plantávamos, fazíamos cova, íamos plantando milho. Até alguns anos atrás, irmãos, eu trazia nas minhas mãos as marcas de enxada, de enxadão, porque aquele que trabalha no interior, a sua mão fica áspera, porque formam calos. Eu lembro que muito cedo, quando eu fui para o quartel, e muitos colegas, quando tinha que abrir um buraco ou abrir uma vala, as mãos ficavam vermelhas, estouravam calos, e eu dizia para ele assim, com o tempo sua mão vai fazer um calinho, não vai doer mais, porque a minha mão, eu trazia calos nas minhas mãos, porque eu não fui um lavrador na essência da palavra, mas eu participei das pequenas coisas que meu pai fazia de maneira vivencial. Eu aprendi a capinar capinando. Eu aprendi a honestidade com meu pai, vendo a honestidade dele. Eu aprendi a responsabilidade, vendo a responsabilidade do meu pai. Por isso a Bíblia diz para a gente inculcar, sabe, dá o sentido da gente colocar dentro, sabe, da cabeça do nosso filho com repetições.
repetições, não se cansar de repetir coisas boas, não se cansar de repetir que o nosso filho é bênção, os filhos são herança do Senhor. E feliz o homem que enche dele a sua aljava, diz o Salmo 127, versos 3 e 4. Por isso a importância da gente inculcar, colocar dentro da cabeça e dentro do coração, meus irmãos. Por isso que é vivencial, com repetição, para que a gente possa criar hábitos. Criar hábitos como cristãos, criar hábitos cristãos. Não só de boca para fora, irmãos. Porque a autoridade está em nós criarmos esses hábitos, sabe, eles sejam tatuados, eles sejam, sabe, encarnados dentro do nosso próprio coração. Por isso que esse ensinar os filhos de manhã, de tarde, de noite, precisa ser vivencial. Família bendita do Senhor, acorde. E aproveite esse tempo para ler as Escrituras com o seu filho. Falar com o seu filho das experiências. Será que você tem falado com o seu filho as suas experiências com Deus? Será que você pode rememorar o dia que Deus selou o seu coração com o Espírito Santo? Será que você tem esse testemunho para o seu filho, para você compartilhar? Irmãos, praticar ensinos vivenciais para transformar em hábito e os hábitos se transformar num estilo de vida. Irmãos, os hábitos precisam ser transformados num estilo de vida. É como uma roupa que você está vestido, meus irmãos, e não muda essa roupa. Essa roupa que nós precisamos vestir é Cristo, meus irmãos, revestivo do Senhor Jesus. Diz as Escrituras Sagradas em Colossenses, revestivos do Senhor Jesus, família do Senhor, se revistam do Senhor Jesus a cada dia. Irmãos, nós precisamos, meus irmãos, quando a gente for dormir, quando a gente for se levantar, a gente precisa ter a mesma roupa espiritual. Não dá para a gente dormir sem a nossa roupa espiritual. Não dá para a gente andar sem a nossa roupa espiritual. Nós, meus irmãos, precisamos entender que esses princípios dormem conosco, acordam conosco, levantam conosco e andam conosco. Porque isso, quando é inculcado, que passa a fazer parte da nossa vida, isso começa a criar, meus irmãos, criar um testemunho e uma luz. Por isso que a Bíblia diz, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, porque o nosso testemunho vai fazer brilhar não o nosso brilho, mas o brilho de Deus, através do nosso testemunho, através do nosso agir. Irmãos, a falha na comunicação dos valores morais e espirituais trazem dano, meus irmãos, e vão cobrar caro. A falha em nós comunicarmos os valores morais e espirituais para a nossa família, vão cobrar caro. E é bom que a gente se examine. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, sabe, ela vai usar a palavra de Deus com o nosso mentor espiritual, com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai usar a palavra. Lembra que o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele diz que toda a Escritura, observe, queridos, toda a Escritura é inspirada por Deus para abençoar você, família, você homem. A Escritura, meus irmãos, ela é inspirada para abençoar você, para habilitar você, você mulher, você esposa, você mãe. Toda a Escritura, ela é inspirada para abençoar você. E nessa bênção, meus irmãos, tem ensino, tem repreensão, tem correção, tem educação na justiça, com propósito, meus irmãos, há propósito nos ensinos de Deus. Há propósito, meus irmãos, nos ensinos de Deus para a família. Há propósito nos ensinos de Deus para cada um de nós. Nenhuma palavra, meus irmãos, toda a palavra de Deus tem efeitos, ela não cai no vazio. Toda a palavra de Deus, ela tem efeitos, ela não volta vazia, como diz o profeta. Não volta vazia. Então a importância de toda a palavra de Deus, ela ser instrutiva.
E esse é um tempo de nós, meus irmãos, absorvermos essa palavra por inspiração e por... A gente tem que dar o crédito àquele que foi inspirado, por inspiração e por um pedido de um diácono. Todos os diáconos estão estudando a Bíblia, todas as quintas-feiras, e começamos em Gênesis. Que coisa linda, meus irmãos, a gente compartilhar as Escrituras, compartilhar dúvidas, compartilhar certezas, tendo o nosso professor, meus irmãos, o nosso mentor, que é o Espírito Santo, ele falando com cada um de nós. O Espírito Santo ministrando a mim e aos diáconos da igreja. Você, diácono, que está me ouvindo hoje, se ainda não participou, nós estamos lendo Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 19, que conta essa história linda de Abraão, nosso pai na fé. Diáconos, diaconisas, por favor, participem conosco, porque a importância, meus irmãos, pela falha na comunicação, nós podemos ver, meus irmãos, que o livro de Juízes, Juízes 2, 1 a 3, depois Juízes 3, 1 a 6, eu não vou ler essa escritura, mas vou comentar. Porque justamente em Juízes, meus irmãos, 2, 1 a 3, o povo entrou na terra. O povo entrou na terra. Mas, meus irmãos, Deus deu vitória para Josué. Josué colecionou vitórias. O povo de Israel colecionou vitórias. Mas Deus permitiu que alguns povos ficassem. Mas havia um propósito daqueles povos que ficaram. Ficaram mais ou menos 5 nações, de filisteus, de amorreus, sabe, ficaram 5 nações naquela área. Deus deixou de propósito, meus irmãos. Deus deixou de propósito para o povo se preservar, para o povo não se misturar. Esse era o alvo de Deus, o vou deixar para pôr à prova. Meus irmãos, quando Jesus ora por nós, na oração sacerdotal, é muito interessante quando ele diz assim, eu rogo por estes e eu peço que não os tire do mundo, mas que o guarde do mal. Quer dizer, nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo sujeito a todo tipo de pandemia, sujeito a todo tipo de circunstância, mas nós precisamos permanecer aqui, porque há uma finalidade, há um propósito de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui, meus irmãos, como igreja do Senhor, para sermos o sal e a luz desse mundo. Assim como o povo entrou em Canaã, Deus permitiu que um povo ficasse, mas disse, olha, esse povo vai ficar aí, porque se houver qualquer contenda, vocês vão treinar, vocês vão guerrear. Agora, você não pode nem casar com eles, nem eles casarem com você. Mas não foi isso que aconteceu. Eles se misturaram. E aí, no texto de Josué 2, de 7 a 10, meus irmãos, tem aí o resultado, porque Juízes viveu esse tempo tão difícil. O livro de Josué é um livro de tantas conquistas. E logo em seguida, temos o livro de Juízes, com altos e baixos na vida daquele povo. Eles viviam uma gangorra moral e espiritual. E eu quero ler justamente Juízes 2, de 7 a 10, que tem aqui, meus irmãos, um dos motivos, Juízes 2, de 7 a 10. Nós estamos falando da transmissão dos princípios de Deus. Quando a gente leu lá Deuteronômio, falou que a gente tem que falar do amor de Deus para os nossos filhos, ao acordar, ao estar na mesa, ao estar no caminho, ao deitar, um ensino vivencial. E quando chega no Salmo 78, ele diz, nós precisamos contar as gerações. Precisamos contar as gerações. Precisamos ensinar os filhos, para que filhos que ainda vão nascer possam saber dos feitos de Deus. E aqui justamente é importante a gente se lembrar do nosso testemunho. Qual é o seu testemunho diante dos seus filhos? Diante do seu cônjuge? Você, cônjuge, qual é o seu testemunho diante do seu cônjuge? É tempo da gente, meus irmãos, da gente analisar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se o homem, examine-se a mulher, examine-se a moça, examine-se o rapaz. Todos nós devemos passar por esse exame. E se nós, ao olharmos para nós, a gente precisa pedir misericórdia a Deus. E veja, meus irmãos, em Juízes, capítulo 2, de 7 a 10,
diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Faleceu, pois, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Observem. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Irmãos, tem até um louvor que foi gravado pelos nossos amados ali da Nova Vida de Alcântara, que diz assim: que não passe de nós o teu Espírito, para que não seja preciso levantar outra geração. Irmãos, veja que Josué foi um grande líder, mas na transição de Josué para os outros, meus irmãos, houve uma interrupção. Senhores pais, senhores filhos, que não haja interrupção em nossas famílias, que as nossas famílias possam ter herança para deixar, que nossas famílias tenham legado, e o maior legado, maior herança, é os ensinos da palavra de Deus, é falar de um Deus que está nos céus, mas um Deus que está aqui entre nós, um Deus que foi na cruz para pagar as nossas dívidas. Nós precisamos inculcar isso em nossos filhos. Há um Deus que nos ama, e nos ama até a morte, morte de cruz. Ele aceitou a ignomínia da cruz para salvar a cada um de nós. Nossos filhos e nossos netos precisam que nós contemos para eles. Nós precisamos contar para ele, não como uma história fictícia, mas como uma história verdadeira. E nós, pais, como exemplo dessa história, nós estamos incluídos nessa história, nós estamos dentro dessa história, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus ainda quer fazer. Deus ainda quer fazer muitas obras. Famílias, filhos, veja que coisa triste aconteceu, uma geração que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Irmãos, imagine seus filhos crescem e não conhecem o Deus que dirigiu a sua vida, o Deus que você falou, o Deus que você disse que vivia, o Deus em que você colocou a sua fé. Imagine que seus filhos, seus netos lá na frente, eles estejam afastados da fé, pela falta de você não ter inculcado, nem ensinado a ele dia a dia, os ensinos do Senhor. Nós precisamos ensinar, meus irmãos, e é de manhã ao levantar, é assentado à mesa, é andando no caminho, andando com ele no caminho, é ao deitar. E quando nós formos deitar, meus irmãos, que a gente não tire a nossa veste espiritual, mas a gente durma vestido. Durma vestido. A gente precisa dormir, não como todos, precisamos dormir revestidos e vestidos da presença de Deus, irmãos. Nós precisamos compartilhar com a nossa família o nosso testemunho. Há poucos dias, em nossa devocional, a irmã Maria José falou do dia em que ela aceitou Jesus. E muitas pessoas, ao ouvir o áudio, falou: nossa, que coisa linda lembrar o dia que a gente fez uma aliança com Jesus. É muito importante, irmãos, a gente contar para outra geração. A Bíblia diz que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e ele come do trabalho de suas mãos, e a sua esposa é como uma videira frutífera, e os seus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, e ele veja o filho dos filhos e paz sobre Israel. É muito importante, irmãos, a gente saber que a gente está contando para os nossos filhos e para os nossos filhos dos filhos. Eu, quando tenho oportunidade com meus netos, eu falo do amor de Deus. Eu falo do respeito que ele deve ter aos seus pais, que os seus pais representam Deus aqui. Nós precisamos aprender a amar a Deus através dos nossos pais.
Porque, meus irmãos, a tristeza dessa geração de juízes, se você ler o livro de Juízes, você vai ver que é um livro que eles viveram uma gangorra emocional e espiritual. E ao terminar o livro de Juízes, tem uma frase assim, uma frase terrível, quando ele diz assim, lá em Juízes 25, 25, naqueles dias, não havia rei em Israel, não havia referencial. Não havia referencial em Israel. E cada um fazia o que achava melhor. Cada um fazia do seu jeito. Aliás, se a gente não se cuidar, meus irmãos, com o tipo de evangelho que nós temos ouvido sendo difundido por toda a terra, por todo o Brasil e por toda a terra, já existe um tipo de pessoas que querem um evangelho do seu jeito. Já existem pessoas querendo fazer, meus irmãos, outro evangelho. Não o evangelho da cruz, não o evangelho do Getsemane, não o evangelho das injúrias, não o evangelho de que o sangue foi derramado para pagar os nossos pecados, mas outro evangelho das facilidades. E já existe, meus irmãos, segmentos, já existem pessoas que é crente do seu jeito, que é evangélico do seu jeito. Assim foi Juízes. E a gente vê os grandes perigos e as grandes catástrofes, meus irmãos, daquela época, porque eles não conheciam a Deus, não conheciam nem os valores espirituais de Deus, tampouco os valores morais. E é isso, meus irmãos, que leva uma sociedade à sua destruição, porque perderam os seus valores morais. E os valores morais não há lugar mais importante para eles serem inculcados, ensinados e vivenciados, do que não seja no lar, na família. E nós estamos tendo essa oportunidade, irmãos, nesse tempo de pandemia, e que estamos em casa. É tempo da gente se examinar individualmente e também nos examinarmos coletivamente dentro da nossa família. Irmãos, não é do meu jeito. O evangelho não pode ser do meu jeito. O evangelho tem que ser do jeito de Deus. E o jeito de Deus está aqui nas Escrituras Sagradas. Consulte as Escrituras Sagradas, que aqui vai estar o jeito de Deus, a maneira de Deus está aqui nas Escrituras. Josué foi treinado intensivamente por 40 anos com Moisés, mas ele não treinou ninguém. Ele não treinou ninguém, meus irmãos, não deixou uma herança, porque quando veio mais uma geração, eles não conheciam os feitos do Senhor. Alguém deixou de comunicar os feitos do Senhor. Alguém deixou de ensinar, meus irmãos. Por isso, nesse domingo, que ainda estamos falando da família, nesse mês que estamos falando da família, aproveite o tempo, meus irmãos. Eu ouvi uma frase de um pregador, para a gente ter cuidado, para a gente não tomar assim para a gente não se embebedar de entretenimentos. Porque tem tanto entretenimento, aliás, a indústria do entretenimento, ela continua faturando. Todos nós precisamos ter cuidado com isso, eu e você. Eu não estou livre também de ficar preso ao entretenimento, preso à reportagem. Aliás, a gente deveria filtrar o máximo das notícias desses dias, porque isso prejudica a nossa alma. Deveríamos encher do Espírito Santo, irmãos. Esse é um tempo, meus irmãos, que a gente precisa aproveitar bem com a nossa família, com nossos filhos, transmitir coisas boas aos nossos filhos, porque lá na frente eles vão se lembrar, lá na frente eles vão lembrar das coisas boas que vivenciou com os seus pais. Eu lembro-me de uma das cartas mais importantes que eu recebi, quando eu fiz 70 anos, uma das cartas mais importantes que eu recebi foi a carta do meu filho Jessé. Quando ele escreveu uma carta longa, contando um pouco da história, das suas lembranças como criança, como garoto e quando jovem. Foi algo tão importante que me traz ao coração, meus irmãos, a certeza de que não é perda de tempo nós ensinarmos os nossos filhos com o melhor de Deus. Ensinar nossos filhos com o melhor de Deus. Com o nosso tempo de qualidade.
ensino de qualidade, um amor de qualidade. O primeiro texto que nós lemos, Moisés fala para o povo: ouve, ó Israel, ouça, famílias bendita do Senhor. E ouvir no sentido de que esse ouvido, você dê ouvido, isso penetre no seu coração. O Senhor Deus é o único Deus, e você deve amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Inculque isso nos seus filhos, porque lá na frente, meus irmãos, seus filhos vão poder falar algo para você. O que é que vão dizer de você quando você não estiver mais aqui? Que herança você deixa? Qual o seu legado para a sua família? Homem, mulher, pais, jovens, acordem. Esse é um tempo, meus irmãos, para a gente alicerçar a nossa marca cristã. Esse é um tempo para a gente começar, que o nosso coração fique esbraseado. Esse é o tempo para a gente, cada dia, colocar lenha no nosso altar. Esse é um tempo para a gente acender o fogo e não se apagar mais, porque era assim no Antigo Testamento, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, e o sacerdote colocará lenha nele cada manhã e cada tarde. Coloque lenha no seu altar, coloque a lenha da palavra, da oração, do jejum, da separação. É tempo, esse tempo pode marcar nossas vidas de maneira positiva. Esse é o meu desejo, que você aproveite esse tempo para marcar a sua vida de maneira positiva, para quando passar esse tempo você esteja de pé. Aproveitar essa oportunidade que você está tendo. A vida é um corre-corre, a vida é uma disputa constante. A vida é uma disputa constante e todos estamos parados agora dentro dos lares. E aproveite essa parada para você aquecer o seu coração, retirar as cinzas, retirar as impurezas, pedir que o Espírito Santo sopre e tire todas as cinzas e só fique no seu altar brasas, brasas que aqueça a sua alma, aqueça o seu espírito e mantenha você vivo. Desperta todos que dormem, acorde. Cristo quer iluminar você. Cristo quer iluminar você, família abençoada do Senhor. Aproveite a oportunidade, o tema da nossa mensagem. Aproveite o tempo para desenvolver valores na família. Desenvolva valores dentro da sua família. Conte histórias. Conte testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está trabalhando. Irmãos, Deus não para. Deus está trabalhando. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não está inerte, Ele está trabalhando. E Ele está fortalecendo a igreja. Ele está fortalecendo a igreja. Ele está redimindo. Ele está salvando nesse tempo. Ele está salvando, Ele está dando experiências nesse tempo. Experiências que lá na frente nós vamos poder testemunhar para quem estiver vivo e quem estiver de pé. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor te dê a paz. Eu quero orar com você, quero estender as minhas mãos. E se você também quiser estender as suas mãos, se você também quiser estender as suas mãos numa atitude de fé, eu vou estar orando por você, família. Por você que talvez esteja num momento de abatimento, por você que de repente está num momento, vivendo um luto. Eu quero orar por você. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu ministro agora sobre a vida desta família que está entristecida, seja por luto, por perda, ou seja por enfermidade,
ou seja por qualquer outra situação, eu estendo as minhas mãos e pela fé, Senhor, esse irmão que está passando por esse momento, que ele estenda suas mãos também e que o Espírito Santo esteja tocando agora nas suas mãos e levando, Senhor, o refrigério, levando a esperança, levando o poder de Deus através do nome do Senhor Jesus. Leva, Espírito Santo, o refrigério, leva o bálsamo do conforto, do consolo. Leva, Deus, pelo poder do nome de Jesus e reaviva essa pessoa, reanima esta pessoa, coloca de pé esta pessoa, coloca de pé esta família. Pai querido, mas eu quero orar por aquele que está enfermo. E ainda com esta atitude de fé, coloque a tua mão em direção à minha mão. E eu creio, meus irmãos, no poder de Deus. Eu creio no poder que há em o nome de Jesus. Você que está enfermo, eu oro agora em o nome de Jesus. Receba a cura. Receba a cura para este mal. Querido Espírito Santo, visita agora a vida desse irmão, que estende a sua mão em direção a minhas mãos, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Eu ministro a cura agora para a vida desse irmão. Percorre agora, Espírito Santo, da planta dos pés à raiz dos cabelos. Visita cada órgão, visita cada célula e manifesta o teu poder agora, poder da cura, o poder da cura que está em o nome de Jesus. Ministra sobre a vida desta pessoa a cura, pelo poder do nome de Jesus. Nada resiste ao poder do nome de Jesus. Qualquer que seja a enfermidade, receba agora a cura, pelo poder do nome de Jesus, e desfrute da vida, desfrute da saúde e comece a glorificar o nome de Jesus. Pai querido, eu também oro, Senhor, por aqueles que estão afastados, desanimados, ou aqueles que querem, nesta hora, se levantar para viver um novo tempo. Famílias que talvez estejam agora se levantando para viver um novo tempo. Nesse tempo tão difícil, eles estão sendo despertados, eles estão sendo acordados agora. E é Cristo quem nos desperta. É Cristo que diz: desperta de entre os mortos, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu oro agora para que a luz de Cristo comece a iluminar a vida de famílias, a vida de pessoas que estavam vivendo, Senhor, nas sombras da vida emocional e espiritual. Pai, brilha a tua luz agora e levanta, Senhor, homens, levanta mulheres, levanta jovens para viver esse tempo, para depois que esse tempo passar, ele se transforme em verdadeiras tochas acesas, levando em suas mãos a fé no Cristo que está vivo, no Cristo que vem buscar a sua igreja. Eu oro, Pai, agradecido por esta manhã tão enriquecedora para mim e para cada família que pode me ouvir. Valorize nossos cultos, valorize os nossos encontros, ligue para uma família, ligue para pessoas, envie o nosso link para que você possa participar desse encontro. São encontros que são colocados em nosso coração pelo Espírito Santo, para abençoar em primeiro lugar a nossa família, mas não é só para abençoar a nossa família, para abençoar também a outras famílias. Eu quero dar alguns avisos nesse momento e minha primeira palavra é agradecer sempre a todos os membros da Igreja de Estrela do Norte, a todo o nosso corpo de pastores, a equipe pastoral, todos os diáconos, diaconisas, todos os obreiros e obreiras, todos os líderes de ministério. Tivemos uma reunião essa semana com os líderes de ministério. Eu peço, se você, líder de ministério, está me ouvindo, quando tiver reunião, daqui a 15 dias vai ter de novo. Se você não pode participar, por favor, me dê um telefonema. Gostaria de saber como você está. Você está bem? A sua família está bem? E aí depois que, se você está bem, a sua família está bem, como estão aqueles que pertencem à sua equipe? Eles estão bem? Estão precisando de alguma ajuda?
Por favor, senhores líderes e senhoras líderes, não deixe de se comunicar comigo como pastor dessa igreja. Pesa sobre mim uma preocupação com a sua vida e com a vida de todos aqueles. Se você conhece alguém e que não sabe como ele está, liga para ele. Se você encontrar, ligue. Eu pedi na semana passada para você ligar para uma pessoa. Ligue um para os outros. Ligue e pergunte se estão bem. E se coloque à disposição para ajudar, ou dê o nome da igreja aqui, dos pastores, para a gente poder te ajudar. Quero agradecer a oferta do quilo que você tem trazido. Eu recebi o relatório agora, essa semana, que a nossa despensa está vazia. E todas as segundas-feiras nós olhamos os pedidos de cesta. Esses dias tínhamos mais de 40 e nós só tínhamos 20 cestas. Nós tivemos que fazer uma corrida aqui, cata ali, para a gente complementar. Se você puder continuar nos ajudando, trazendo a sua oferta do quilo. Se você quer ofertar financeiramente, também oferte, mas liga para nós, olha, essa oferta é para comprar feijão, comprar arroz. Estamos entrando, meus irmãos, na terceira cesta básica de famílias, de muitas famílias, meus irmãos, porque a necessidade está batendo na porta de muitas pessoas. E alguém já disse essa frase, a fome tem pressa. Então, por isso eu peço que todos os líderes da Igreja de Nova Vida de Estrela do Norte convoquem seus liderados, peça 1 quilo ao seu vizinho. A semana passada eu pedi ao prédio onde eu moro, o Barão de Mauá, e quero agradecer. Eles nos deram uma cesta, nos deram 2 semanas de cestas, eu trouxe aqui para a igreja, no que ajudou bastante. Eu agradeço aos moradores do Barão de Mauá que contribuíram lá nos ajudando, mas não dá para ser só, porque existem muitas outras entidades que eles também estão ajudando, mas nessa última semana eles nos ajudaram, a minha gratidão a eles e a todos que têm se importado com esse momento. Então eu te peço com carinho, ajuda-nos nesse momento, porque tem muitas famílias, meus irmãos, que estão já assistindo a terceira cesta básica e outras famílias estão chegando. Por isso, enquanto você pode, nesse tempo, ajude, por favor. A minha gratidão a todos e que você tenha um excelente domingo. Que esta palavra, se abençoou você, indique para outra pessoa, para outra família ouvir também. Vamos espalhar a mensagem, irmãos. Vamos espalhar a mensagem. E nós temos hoje a tecnologia para a gente espalhar para o mundo inteiro. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe rica e abundantemente.